Shalom, irmãos. Como é bom estarmos aqui. Que saudade que eu estou de todo mundo. Mas enquanto nós não podemos nos ver, nos abraçar, nós vamos compartilhar da palavra de Deus usando as mídias sociais. E que bênção que tem sido esse tempo e que descoberta tem sido para a nossa igreja viver esse tempo em que nós estamos compartilhando da palavra de Deus através do virtual, né? Através do online. Você certamente já ouviu dos nossos estudos, das nossas conversas na EBAC. Nós estamos tratando temas em que nos fazem refletir e estar acima das expectativas. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos tratar o tema paz acima das expectativas na perspectiva do Sermão do Monte. Então, nós vamos focar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Nós vamos fazer uma leitura corrida e, à medida que nós formos conversando sobre isso, nós vamos recapitulando os versículos. Então, diz assim Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. E contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Bem, eu separei aqui algumas palavras-chave e seus significados, porque ao longo da nossa conversa nós vamos citar muitas vezes essas palavras, e é necessário que nós nos aprofundemos, que nós tenhamos uma visão um pouco mais ampla sobre essas palavras, e não passemos batido por elas. A primeira palavra que eu separei aqui é ambição. Queria que você pensasse sobre ela. Se você colocar lá no seu navegador, né, lá no seu computador, e colocar lá ambição, significado. A internet vai te dar muitos significados a respeito dessa palavra ambição. Então, eu fiz aí um catado, né? Eu fiz aí uma junção e um resumão, e eu escrevi exatamente assim. Ambição é o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, obter sucesso ou ter pretensão em algo. Pense um pouquinho sobre a palavra ambição, porque nós vamos citar ela ao longo do nosso estudo. A segunda palavra é preocupação. E seu significado consiste em ideia fixa e antecipada que perturba o espírito ao ponto de produzir sofrimento. E a terceira e última palavra-chave, e para mim a mais importante, porque ela é a palavra central do nosso tema, paz. A ausência de perturbação, a ausência de problema e, em algumas definições, a ausência de guerra. Fixe bem essas palavras e a gente vai esmiuçá-las um pouco mais à medida que o nosso ensino e a nossa conversa for se aproximando. Para que nós organizemos a nossa vida por ordem de prioridades ou preocupações, é necessário que entendamos qual é o sentido da vida. Por que a gente acorda todo dia de manhã e faz valer a pena?
Por que nós nos movimentamos? Por que nós nos movemos? Qual é o sentido de tudo isso? Se você conversar com alguma pessoa que não tem muita ambição ou nenhuma ambição, você vai ter aí a impressão de que essa pessoa está esperando o dia que ela vai morrer. Porque ela não corre em busca de algo que dê prazer, um bem maior, um bem-estar, uma qualidade de vida, um bem supremo. Então é importante que nós entendamos qual é o sentido da vida. Bom, para aqueles que desfrutam da reconciliação com Deus, através de Cristo Jesus, o sentido da vida está em viver para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para refletir a glória do Senhor. Paulo, em Atos 17, 28, vai dizer que, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida cristã e a nossa vida em sua totalidade sempre vai desaguar em Jesus no começo, no meio e no fim. Mas para aqueles que não desfrutam dessa reconciliação, para aqueles que não entenderam esse reajuste de relacionamento com Deus, o sentido da vida está em conquistar algo. O sentido da vida está na ambição, está no anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter um sucesso próprio, de ter a pretensão de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. Jesus, entendendo o coração dos seus discípulos, e nós também entendendo o nosso coração, né, como seus discípulos posteriores, ele vai tratar algumas questões envolvendo o sentido da vida, né? Levando os seus discípulos a uma reflexão sobre a escolha de dois senhores, Deus e o senhor do dinheiro. Em algumas versões vai estar Mamon, que é o Deus do dinheiro. Lembrando que, antes do versículo 25, ainda no capítulo 6, nós tratamos sobre esse versículo no tema finanças acima das expectativas, e quem nos trouxe esse estudo foi o presbítero Paulo Rodrigo. Mas nós entendemos que há um curso que vem já desses versículos para a gente tratar Mateus 25 até o versículo 34. Então, Jesus faz os seus discípulos refletirem sobre essa escolha. A escolha por Deus automaticamente nos faz rejeitar o outro senhor. E mediante a isso, a partir do versículo 25, ele apresenta como se fosse uma receita de como viver a partir disso. Então ele começa, por isso, ou, portanto, em algumas versões, não andeis ansiosos. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, mediante a essa escolha que vocês fizeram por Deus, por servir a Deus e abandonar o dinheiro, então eu vou dar aí uma regra, uma direção, um segmento para vocês de como é viver para servir a esse Deus. De como é viver se rendendo seu coração, suas ações, suas vontades a Deus e não ao dinheiro. Por isso que ele começa então, portanto, não andeis ansiosos quanto ao que vestir, quanto ao que beber, quanto ao que comer. Vamos ler de novo os versículos 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? John Stott, no livro Contra a Cultura Cristã, ele vai apresentar essa fala de Jesus, nos versículos 25 e 26, nos ensinando a refletir por ordem de prioridades. Jesus apresenta aí coisas de menor valor, e sempre apresenta a nossa vida como algo de maior valor, né? Ele vai dizer assim, não é a vida de vocês muito maior, a vida de vocês em sua totalidade, muito maior do que a comida e a bebida e a vestimenta? Não é a vida de vocês muito maior do que as aves? Ele pede que os discípulos observem as aves dos céus. Olha, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, e ainda assim o Pai do céu as alimenta. Ele não vai fazer assim com vocês? A vida de vocês é muito mais importante do que a vida das aves. Então, ele sempre vai trazer essa exemplificação, sempre comparando, sempre trazendo esse comparativo do que tem menor valor e a nossa vida
como algo de maior valor. Então, no verso 27, Jesus negativiza a ansiedade e a preocupação, dizendo que ela não tem sentido de resolução. Ela não te levará a resultados satisfatórios. Né? O que diz lá no versículo 27? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então é como se Jesus estivesse falando, a preocupação só tem fim em si mesma. Ela não vai te fazer caminhar para um resultado. Ela não vai te fazer caminhar para algo satisfatório. É como se ela andasse em círculos em volta de si mesma. Ela não vai trazer algum fim benéfico. A minha mãe, quando eu era adolescente, ela dizia, ela tem um ditado, né? Ela fala isso até hoje. Mas eu confesso para você que, quando eu era adolescente, eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. Hoje, sendo adulta, né, sendo esposa, sendo mãe, vivendo em um período de isolamento social e pandemia, eu entendo muito melhor o que ela queria dizer. Ela dizia assim para mim, quando eu estava muito conflitante com alguma decisão da vida, ou com algum não, né, que ela mesma às vezes dava sobre mim, ela dizia assim, Evelyn, o que não tem remédio, remediado está. Eu confesso que eu ficava tentando entender o que era isso. Mas vivendo neste período e olhando para esse texto, esse ditado faz muito sentido. Porque o que não tem resolução mediante os nossos desempenhos e as nossas atitudes, né, fazendo com que aquilo se resolva, a preocupação não tem fim. Né? Ela não tem resultado, ela não vai te trazer resultados bons. Né? E lembrando que quando a gente fala a respeito disso, talvez você me questione, mas comer, beber e vestir faz sim parte do meu desempenho, porque se eu não sair para trabalhar todos os dias, o meu salário não é depositado, eu vou cair no desemprego, eu vou ser mandado embora. Eu concordo com você, porém, o que Jesus está nos querendo ensinar é justamente não confiar no seu salário, não confiar no seu emprego. Porque se um dia o desemprego te bater a porta, o Pai Celestial continuará a te suprir. E é isso que nós precisamos entender. Não confiar nas coisas que nós fazemos, mas confiar no Deus que supre todas as coisas. Confiar no Deus quem nos dá o mantimento. Confiar no Deus que nos dá a bebida, a comida, que nos dá o que vestir. Não confiemos na nossa estabilidade, embora ela seja boa, embora ela não seja um erro, ela não seja ruim, nós não podemos botar nossa confiança nela. Então, prosseguindo, Jesus fecha o que eu chamo e o que eu entendo como o terceiro pilar dos princípios básicos de sobrevivência. Se você perguntar para qualquer pessoa qual é o princípio básico de sobrevivência, ela vai te falar: comer, beber e se vestir. Princípio básico de sobrevivência. Eu não estou falando de qualidade de vida, eu não estou falando de viver bem, eu estou falando de princípios básicos de sobrevivência. Hoje, por exemplo, em nosso país, nós temos pessoas que sobrevivem com um pouco de comida, um pouco de bebida e vestimenta. Então, Jesus começa a falar sobre as roupas, né? Nos versículos 28, 29 e 30. E ele diz assim, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem, e contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Jesus, de novo, traz aí um comparativo entre o que tem menor valor e a nossa vida como algo de maior importância e maior valor. Uma pesquisa feita pela Qualibest em parceria com a empresa Compre e Confie, no começo do isolamento social, mostrou que as pessoas estão comprando mais nas categorias de saúde, beleza e alimentação, nessa respectiva ordem. Saúde, por um motivo óbvio, né? As pessoas estão se prevenindo muito mais, estão comprando remédio por ordem preventiva, estão comprando mais vitaminas, estão comprando mais suplementos, por uma questão em que nós estamos sendo inseridos. Eu já me vi comprando aí uma vitamina C para poder tomar diariamente, né? Coisa que eu não investia antigamente. Beleza? E aí as roupas se enquadram nessa categoria, mas isso não se restringe só às roupas. Então, as pessoas estão gastando mais com roupas, com acessórios, com cosméticos e com higiene pessoal. E, por último, a alimentação.
não tendo tanta diferenciação de porcentagem. Isso nos mostra que, mesmo em período pandêmico, as pessoas estão preocupadas com o que elas vão se vestir. Elas estão preocupadas aí com a sua indumentária, com a sua beca, né, com a sua vestimenta. E eu fico pensando, quando na minha história de vida, eu conseguiria escolher trabalhar, estudar, usando a minha roupa mais confortável, vulgo pijama. Eu sei que alguns estudos e algumas pesquisas nos mostram que é saudável você fazer um home office, trabalhando como se você fosse, né, sair para trabalhar, colocando uma roupa, tomando um banho, preparando um lugar. Eu não isento todas essas coisas, eu acho sim que elas são importantes, porém, hoje, com a pandemia, com o isolamento social, a gente pode escolher se a gente vai trabalhar arrumadinho, maquiado, ou se a gente vai trabalhar usando um pijama. Porém, as pessoas estão acostumadas com isso. Talvez pensando em armazenar o seu guarda-roupa, porque não vão conseguir comprar lá no futuro, ou talvez pensando e almejando o dia em que elas poderão sair e usar as suas roupas novas. Mas o fato é que elas estão preocupadas com o que elas vão se vestir. E estão comprando desenfreadamente, mesmo não tendo lugar para sair, para se vestir, para se arrumar. Quando eu fui estudar sobre esses versículos, eu lembrei de um testemunho muito legal, que a gente guarda com muito carinho. Em 2013, o pastor Ricardo precisou pedir as contas do emprego para viver do ministério, isso em 2013, e ele só entrou no seminário em 2015. Eu lembro que a gente estava em casa conversando, nós não tínhamos as crianças ainda, e eu tenho algo como costume, talvez como filosofia de vida. Eu guardo as roupas mais gastas e velhas porque eu prezo pelo conforto na minha casa. Então, quando você for na minha casa sem avisar, talvez eu esteja com a minha pior roupa, mas não porque eu não gosto de me vestir, mas porque eu gosto de estar confortável dentro da minha casa. E um determinado dia, o Ricardo olhou uma calça que eu tinha, eu estava vestida com essa calça, e ele falou assim, linda, tá na hora de jogar essa calça fora, né? E assim, aquilo estava tão bem resolvido na minha cabeça, que eu falei, jamais, é a minha calça mais confortável, como vou jogar fora? Então, passou o tempo, passou os dias, eu precisei viajar a trabalho e ficar hospedada na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela toda feliz veio me contar que ela tinha recebido 3 caixas de doações de roupa. Nós temos alguns conhecidos fora do país. E esses conhecidos compram, eles consomem muito, compram de forma desenfreada. E essas roupas estavam na etiqueta, nunca haviam sido usadas. E dentro dessa caixa tinham 5 calças. Dentre as marcas mais caras aqui no Brasil. Que eu também não compraria por uma questão de filosofia de vida. Vesti as calças, todas elas serviram, minha mãe ficou muito feliz, trouxe as caixas de roupa para casa. Chegando em casa, fui contar toda feliz para o Ricardo, mas eu confesso para os irmãos que eu não associei uma coisa a outra, eu não associei aquele episódio da calça velha. Eu só estava feliz porque eu tinha recebido doações, e de calças que eu jamais compraria. Cheguei para o Ricardo, falei, Ricardo, eu vim da casa da minha mãe e eu trouxe 5 calças comigo na etiqueta, calças de tal marca e tal marca. Doação, na etiqueta, calças novas, me serviram direitinho. Mas esse homem me começa a rir, e rir, e rir. E eu, não entendendo o que eu tinha falado de engraçado. E em determinado momento perguntei para ele, o que você está rindo tanto? Aí ele falou assim, Evelyn, desde aquele dia que eu pedi que você jogasse sua calça fora, eu comecei a me questionar com Deus, porque dentro do meu orçamento, dentro do nosso orçamento familiar, né, orçamento financeiro, não caberia espaço, não haveria espaço para eu te comprar uma calça nova. Porém, eu falei para você jogar a sua fora. E eu comecei a me questionar com Deus. Deus, eu mandei ela jogar a calça fora, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma calça nova para ela, porque se eu tiver que comprar uma calça nova, eu vou gastar o dinheiro de outra conta, uma conta mais importante. E aí você me chega na casa da sua mãe contando que você ganhou 5 calças de marcas caras que a gente não compraria nem se a gente tivesse dinheiro. É Deus me mostrando que aquilo que Ele pode te dar é muito maior e melhor do que aquilo que eu acho que eu posso te dar. E aquilo ficou como ensinamento para nós. Outras calças vieram por doação ou por compra. Os tempos passaram, aquela organização financeira mudou, glória a Deus por isso.
Mas o fato é que nós entendemos que o mesmo Deus que nos abasteceu com doações é o Deus que nos abasteceu através do dinheiro que Ele nos fez adquirir para ir lá e comprar uma calça nova. E é isso que nós precisamos entender. Não há distinção nos meios em que Deus tem para nos abençoar e nos suprir. 1 Crônicas 29, 14 vai dizer que tudo vem de Deus e das próprias mãos dele nós devolvemos. Nos versos 31 e 32, Jesus novamente negativiza a preocupação material, dizendo que quem não conhece a Deus é que tem essas práticas. Mateus 6, 31 e 32. Ele vai dizer assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Hernandes Dias Lopes vai dizer que aqueles que conhecem a Deus por meio da reconciliação através de Cristo e o seu sacrifício, desfrutam da paz em 2 sentidos. O primeiro sentido é a paz com Deus, e o segundo sentido é a paz de Deus. A paz com Deus, ela é fruto da justificação, onde Deus nos declara inocentes através de Cristo e o seu sacrifício. A paz de Deus é fruto da paz com Deus. E tem a ver com um sentimento de calma, de tranquilidade, de satisfação, independentemente dos percalços da vida. Independentemente das tempestades e dos vendavais que vierem sobre nós. O que nós precisamos entender aqui é que a paz e a preocupação são incompatíveis. Elas não andam de mãos dadas. Então, uma vez que eu abraço um, eu largo o outro. Então, não tem como eu andar preocupada e ter paz ao mesmo tempo. E vice-versa. É o que Jesus vai nos ensinar aqui. Deixem a preocupação para que a minha paz os invada. No verso 33, Jesus nos dá um novo sentido. Na verdade, eu penso que não é um novo sentido, mas ele agrega um sentido a mais à nossa vida. E até mesmo uma ambição diferente. Lembra que nós falamos sobre ambição no começo? Segundo Stott, a ambição verdadeira seria aquela que não tem a nós mesmos como objetivo principal, mas sim o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Jesus se refere a buscarmos primeiro o reino de Deus, ele não está restringindo ao reinado histórico, não só isso, tá? Ele está falando também do seu reinado amplo e histórico, mas ele está nos condicionando a uma busca individual e rendição total de seu governo sobre nós, sobre nossas ações, sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos. Então, a partir disso, a partir de nos sujeitarmos, de voltarmos o nosso coração para essa autoridade e domínio de Deus, aí então, propagarmos o seu reino a outros. E isso está ligado com buscarmos também a sua justiça em primeiro lugar. Quando Jesus se refere a isso, ele está nos levando a pensar socialmente. Quando a gente lê, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós às vezes pensamos que essas duas palavras, elas são sinônimos, elas têm o mesmo significado, mas Jesus está trazendo o seu reinado, querendo que nós entendamos uma coisa e trazendo a sua justiça, fazendo com que nós entendamos outra, e essas duas coisas se entrelacem. Ele faz com que nós pensemos, então, socialmente, a fim de que outros desejem seu governo sobre suas vidas. Jesus não pediu que não nos preocupássemos à toa. Ele não garantiu o seu suprimento para que isso terminasse em nós. Mas ele deseja que nós saciemos a fome e a sede de justiça daqueles que estão à nossa volta. Há uns dias atrás, o nosso vizinho nos pediu, nosso vizinho muito querido, o nosso vizinho de porta, nos pediu o carro emprestado. Quem nos conhece sabe que nós somos totalmente desprendidos disso. Ricardo não pensou duas vezes, foi lá e pegou a chave do carro. Porém, teve que descer com ele no estacionamento para que o Ricardo ensinasse o nosso vizinho a manusear algumas coisas no carro. E daí, então, quando
Ricardo deu a partida, o som do carro começou a tocar, e começou a tocar uma música cristã, uma música evangélica, e o nosso vizinho ouviu aquilo e falou assim: eu preciso disso. Eu preciso entender, eu quero conversar sobre isso, falou para o Ricardo. Eu quero conversar sobre isso porque eu preciso ter isso aqui, ó, que está falando aqui, ó, no que eu estou ouvindo. Em outras palavras, é como se ele quisesse dizer, claro que no seu entendimento, né, no seu entendimento de pessoa que não conhece a Cristo, mas eu entendo que se ele tivesse esse entendimento, né, no seu coração, ele falaria: eu estou com fome e sede de justiça, você precisa me falar sobre esse Jesus. Você precisa estender essa graça e partilhá-la comigo. O Ricardo disse: vamos marcar um café. E então nós vamos conversar com calma a respeito de tudo isso. E então, outras vezes aconteceram. Nós estamos, graças a Deus, criando laços de amizade. Isso tem sido muito bom. E nós cremos que, através disso, Jesus também está sendo pregado através das nossas atitudes. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça é partilhar de sua graça salvadora a outros. É se despir de nossas importâncias para se vestir de tudo aquilo ou aqueles com os quais Deus se importa. Certamente, se você olhar à sua volta, você vai ver tantas pessoas com fome e sede de justiça. Você não vai precisar ir tão longe, não. Às vezes, dentro da tua casa, você vai precisar saciar a fome de justiça dessas pessoas. Você vai precisar propagar do reino de Cristo. Mas o fato é que Jesus nos ensina todas essas coisas para que nós possamos partilhar, dar daquilo que é dele para outros, não findar com tudo isso em nós. E então, ele nos garante que todas essas coisas nos serão acrescentadas. E aí eu queria abrir um parênteses. Jesus fala todas estas coisas e não todas as coisas, como muitas vezes nós ouvimos e outras vezes cantamos. O texto fala essas coisas, mas que essas coisas Jesus se refere? A essas coisas que ele falou acima no texto: comida, bebida e vestimenta. Então ele pede que nós busquemos primeiro o seu reino e a sua justiça, tenhamos as suas importâncias como nossas, nos revistamos daquilo que ele se importa, para que então nós tenhamos a garantia de que todas as coisas, estas coisas, nos serão acrescentadas. Uma vez eu lendo um texto, eu não vou lembrar o autor, mas algo me chamou a atenção em um dos parágrafos que dizia: à medida com que nós nos despreocupamos das nossas coisas, das nossas questões, as preocupações de quem está do nosso lado, elas se ressaltam, elas se sobressaem. E o que é isso? É deixar que Deus cuide das nossas coisas, porque Ele faz isso muito melhor que nós. Para olharmos o outro e sermos a extensão de Jesus. Muitas pessoas precisam ser abraçadas por Jesus. Como é que Jesus vai abraçar as pessoas? Usando os nossos braços. Como é que Jesus vai alcançar as pessoas? Usando os nossos pés. Como Jesus vai falar com as pessoas? Através de nós e da nossa boca. É bacana nós entendermos que Jesus não precisa de nós, Deus não precisa de nós para isso, mas Ele conta conosco. Ele conta com esse nosso entendimento e com essa nossa ação. Jesus encerra ordenando que não nos preocupemos. Mais uma vez, Ele traz aí uma negação sobre a preocupação, né? Não se preocupem, não andem ansiosos. O versículo 34 vai dizer: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós devemos lembrar que dar lugar às preocupações é rejeitar o senhorio de Deus e nos sujeitarmos ao Deus do dinheiro, nos sujeitarmos a Mamon. Mais uma vez, citando Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a paz de Deus, em um dos seus textos, que a paz de Deus é aquele descanso interior em saber que Deus está no controle, que a nossa vida está em suas mãos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são tempestuosas. Não precisamos ser prisioneiros da ansiedade e da preocupação. Se já fomos reconciliados com Deus, já temos a paz com Deus. E agora
podemos experimentar da paz de Deus. Separei algumas coisas para que a gente possa pensar, como se fosse uma síntese de tudo aquilo que a gente falou. Depois releia esse texto, entre no seu quarto, releia com calma e deixe com que Deus trabalhe no seu coração a respeito dessas coisas. Nada do que eu disse aqui é fácil. Nada do que eu disse aqui eu consigo viver em sua totalidade, mas nós entendemos que há um caminho e que Jesus pega na nossa mão para trilharmos esse caminho de verdade, esse caminho de propagar o seu reino, esse caminho de buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça. E daí então entendermos que todas essas coisas nos serão acrescentadas sem preocupação, sem ansiedade. Fica aí então para a gente pensar. Jesus não nos isenta de uma vida regrada e preventiva. Tomem cuidado com isso. Muitas vezes a gente lê esse texto aqui e a gente acha que a gente pode viver de qualquer jeito. Minha conta bancária está no vermelho, mas todas essas coisas me serão acrescentadas. Não, querido. Jesus não nos isenta de uma vida preventiva. Jesus não nos isenta de um controle financeiro. O que ele nos diz, o que Jesus nos ensina com esse texto é que nós não devemos confiar numa conta no azul, numa conta bancária no azul. O que Jesus nos ensina é que nós não devemos confiar nos nossos bens. O que Jesus nos ensina é que nós devemos ter a paz que excede todo o entendimento, como Paulo fala em Filipenses. Por mais que você explique para pessoas que não conhecem a Jesus, elas não vão entender. Para nós, que entendemos que somos homens e mulheres espirituais, já é difícil compreender a paz que excede todo entendimento. Mas Ele quer que nós desfrutemos dessa paz, não erroneamente, mas caminhando, deixando com que Ele siga os nossos passos, Ele trabalhe as prevenções, Ele trabalhe e ordene e organize a nossa vida financeira, que Ele faça com que nós reflitamos e entendamos que é Ele quem nos dá todas as coisas. Segunda coisa para a gente pensar, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça é olhar as coisas com a perspectiva da eternidade. Nós somos homens espirituais e o fim das coisas não está aqui. Existe algo para nós para além do rio. E não é muito raso pensar só aqui. A eternidade, na eternidade, não há lugar para coisas perecíveis. Lá tudo será eterno. Nossos bens materiais perecerão. Na eternidade, nós viveremos eternamente. Não levaremos todas essas coisas. Então não há por que se preocupar. Visemos, olhemos as coisas com a visão da eternidade. Última coisa para a gente pensar, e a gente vai chegando ao final. Nós devemos alcançar outros, tendo isso como nossa ambição cristã. A ambição ela não é de total ruim, né? Ela foi muito aí estereotipada, né? Muito as pessoas olham para ela com um olhar ruim, para essa palavra, para esse sentimento com um olhar ruim. Mas pensemos como Stott. Se a ambição ela não tiver um fim em você mesmo, se a minha ambição não tiver um fim em mim mesma, se ela focalizar e tiver como objetivo, como pretensão o reino de Deus e a sua justiça, então essa sim é a verdadeira ambição, essa sim é a ambição cristã e verdadeira. Que sejamos assim. Eu queria encerrar lendo um trecho da Bíblia, a Mensagem, lembrando que essa Bíblia ela não é uma versão ou uma tradução, isso o seu próprio autor já disse, ela é uma paráfrase. Então, por isso que, quando nós a lemos, nós temos a impressão de que nós estamos lendo um texto corrido. E eu queria encerrar com ela, porque eu acho que ela encerra e ela fecha, esse texto fecha com chave de ouro tudo aquilo que nós conversamos. Então, através da Bíblia Mensagem, os versículos de Mateus capítulo 6, 25, versículos 25 e 34 dizem assim: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam.
Olhem para as aves livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gastos com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não enfeitam, nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Vamos orar. Deus, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos norteia, ela é um mapa, ela é um manual de vida para nós. Ela nos confronta, Senhor, ela nos exorta. E nós entendemos que para vivê-la de forma eficaz, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos pegue pela mão, nos oriente, nos guie. Deus, nós estamos vivendo um tempo de preocupação, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que esse texto que nós acabamos de ler, esses versículos que nós acabamos de ler, Senhor, têm sido tão difíceis para nós. Mas que a Tua paz nos invada, Senhor. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento invada os nossos corações, a fim de que isso transborde. E para que outros queiram viver este governo e esse domínio do Senhor sobre suas vidas. Deus, como vale a pena viver para o Senhor. Deus, como vale a pena deixar a preocupação de lado e viver a paz acima das expectativas, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda. Eu te peço nesta hora que cada um que estiver escutando, Senhor, essa conversa, esse estudo, seja neste exato momento invadido pela Tua paz. Que o Teu Espírito Santo as encontre, as abrace, Senhor. E que a Tua paz inunde o coração de cada um daqueles que entenderam a Tua palavra e que querem vivê-la. Deus, eu quero orar por aqueles que não Te conhecem, talvez também estejam ouvindo sobre esse estudo, ó Deus, sobre essa conversa. Deus, traz a clareza da Tua palavra e que essa pessoa se reconcilie com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Assim nós Te pedimos, Deus, que Mateus 6, principalmente os versículos 33 e 34, sejam como um estilo de vida e uma filosofia de vida para nós. Que nós encontremos um novo sentido a partir desses versículos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você que me escutou até aqui. Eu espero que esse tempo de estudos, desde lá do começo de todos os temas, esteja indo ao encontro do seu coração, assim como tem ido ao encontro do meu coração. Que Deus te abençoe, querido. Que breve nós possamos nos ver. Até logo.